A historinha que a gente tem aqui, bem por cima, só para situar vocês. Isso aqui que a gente está vendo é a ilha onde hoje em dia tem a Inglaterra. E estamos aqui um pouquinho depois do Império Romano ter começado o seu declínio e ter já abandonado um pouco a presença deles aqui nessa região. Até porque era um dos pontos mais distantes que eles tinham chegado. Então, quando começou a ruir, foi um dos primeiros lugares que eles abandonaram. No começo do jogo, Roma ainda está no poder. Isso está representado nesse track bonitinho aqui, mas eu vou falar mais disso em outro momento. Roma deixou aqui construções, fortalezas, estradas e exércitos. As estradas vocês estão vendo, as construções romanas no sentido de fortes são principalmente os buildings vermelhos. Falando nos vermelhos, eles são a grande incorporação do poderio romano, e então eles representam também os soldados romanos treinados por Roma que ficaram aqui, chamados dux. E Roma comandou a ilha aqui por volta de 400 anos. O que isso quer dizer? Que além dos romanos que vieram para cá e estão representados pelos dux vermelhos, a gente tem aqui também os civitates. É a pronúncia correta no latim, não é civitates. E eles são os azuis. O que são esses caras? São a população local daqui, de quando o Império Romano chegou aqui, então eles não são originalmente romanos, só que durante 400 anos eles estiveram sob domínio romano, então é uma população já bastante romanizada. E eles acabam representando aqui um pouco um poderio mais econômico, enquanto que os duques vermelhos são um poderio um pouco mais militar. Os civitates, apesar de serem locais e não serem romanos, eles não são considerados bárbaros mais. Eles já tiveram muita influência romana, então eles se tornaram um pouco mais civilizados, ou bem mais civilizados. Bárbaros são esses caras aqui, os pretos, que são os Saxons, que vão tentar invadir a ilha, e também esses carinhas verdes aqui, que são os Scores. Então, eles são os bárbaros que começam fora do tabuleiro, vão tentar invadir. Uma coisa que eu percebi quando eu peguei o jogo para jogar solo é que entender a historinha, o fluff de cada facção ajuda bastante a entender os poderes, as regras e inclusive as victory conditions de cada facção. Então, quero falar bastante com vocês sobre cada uma das facções, porque eu acho que ajuda. Primeiro, esses caras aqui, os Dukes, que tem as peças vermelhas. Quem são eles? São a incorporação e a herança do Império Romano que continua presente aqui. Principalmente o poderio militar romano. O que isso quer dizer em termos de jogabilidade, de condição de vitória e de opções que você tem no jogo se você jogar com Dukes? Quer dizer que você vai tentar manter a prosperidade da região, prosperidade que é representada por meio desses cubinhos dourados. Então, prosperidade, ter muito cubinho dourado no tabuleiro te dá ponto de vitória. E a outra coisa que soma nos seus pontos de vitória é algo nesse jogo chamado Prestige. E o Prestige é o prestígio militar do poderio militar de Dukes. É o povo respeitar a força militar dos soldados pós-romanos que Dukes controla aqui nesse jogo.
Você vai combater bastante, porque quando você entra num território, mata invasores bárbaros e se mantém vivo, você ganha basicamente as duas coisas que você procura nesse jogo. Porque você ganha prestígio, afinal você foi lá e chutou a bunda dos bárbaros de volta para o mar. E ao vencer uma batalha, você tem a condição de devolver um marcador de prosperidade que tenha sido removido anteriormente. Os soldados romanos, eles ajudam ali a reconstruir alguma coisa que os bárbaros destruíram. Então isso reflete em você aumentar a prosperidade da região quando você ganha um combate. Então ganhar um combate te ajuda nos dois tracks que vão garantir a sua vitória: prestige e prosperidade da região. E a boa notícia aqui é que Dux é muito bom no combate. Os cubinhos vermelhos aqui, ó, são tropas de Dux. São basicamente soldados romanos que foram treinados por Roma e são soldados de elite. Então os caras são bons no combate. O problema único é que até por serem soldados treinados por Roma, é difícil de repor caso algum deles morra em combate, né? Você em qualquer esquina da ilha que você encontra uma trupe de soldados romanos para repor a tropa que morreu num determinado combate. E quanto mais o governo se afastar do domínio romano, não vou entrar em detalhe agora, mas isso acontece, você vai começar a ter mais ainda dificuldade para repor os seus soldadinhos que morrerem em combate. Como você é a voz de Roma, a voz militar de Roma aqui, os seus amigos Quirites, que são os donos do dinheiro, basicamente, eles são obrigados pelas regras do jogo, basicamente, a ajudar você enquanto o governo romano se mantém minimamente no poder. Todo o dinheiro dos Quirites pode ser usados sem limite e sem autorização por Dux. Vocês têm uma conta conjunta, basicamente. Dux usa o dinheiro dos Quirites na hora que quiser. E se eventualmente em algum território, na ação dos Dux vermelhinhos, eles forem combater invasores bárbaros, como está acontecendo aqui, se Dux disser que vai atacar esses bárbaros aqui, esse carinha aqui, ó, Quirites, ele é obrigado a participar desse combate, não é opcional. O exército romano está lutando contra invasores, Quirites tem que ajudar. Então isso é um negócio muito importante no começo do jogo. Quirites está basicamente à mercê de Dux, tendo que ajudar nos combates, e Dux tendo acesso completo ao dinheiro dos Quirites. Quirites, a primeira coisa que você já vai perceber é que eles são azuis, mas eles têm peças azuis claras e azuis escuras. As peças azuis claras representam a parte mais civilizada dos Quirites. Então, por ser mais civilizado, quer dizer que o predinho deles azul claro é melhor do que um predinho deles azul escuro, certo? Porém, as unidades azuis claras são mais fracas do que as unidades azuis escuras. As unidades azuis claras são a milícia da cidade, é um negócio meio improvisado. Unidades azuis escuras são melhores e a gente está abrindo o mapa e não estamos vendo nenhuma. Não estamos vendo nenhuma porque todos eles começam o jogo aqui fora do mapa. E a parte triste é que não basta você gastar o seu dinheiro, que você não tem pouco dinheiro,
mas você não consegue transformar esse dinheiro em comitates. Você vai depender de algumas cartas de evento para eles surgirem no tabuleiro. Vocês vão ver que é um pouco frustrante no começo ser o Kiwitates. O Dux gasta seu dinheiro, o Dux te obriga a participar de batalhas que você não vê grande interesse. Você tem umas peças super boas aqui fora que você não consegue trazer para o jogo, mas vamos lá. Ninguém disse que ia ser fácil. Acabei de falar de novo que o Dux pode gastar o seu dinheiro, né? Você tem uma forma para se proteger disso, que é transformar os recursos, resources, que são o dinheiro desse jogo, você tentar transformar eles em algo que se chama wealth. Porque no seu wealth, que começa o jogo aqui em 0, os Dux não conseguem mexer. Então, oi Calice. Então, transformar resources estão aqui. Tá vendo? Você começa o jogo com bastante resources. Olha que beleza. Aqui, esse azulzinho são os seus resources. Só que os Dux conseguem mexer. Se você transformar em wealth, os Dux não conseguem mais mexer. Então isso é coisa que você vai querer fazer. Só que não é tão fácil fazer, porque para fazer você gasta uma ação. E o grande problema é que na hora que você tiver direito a uma ação, isso provavelmente não vai ser a única coisa que você vai sentir vontade de fazer. Então é aí que vai ser a restrição de como que você consegue proteger o seu dinheiro. Como que os Kiwitates ganham o jogo? O que você precisa juntar são territórios com esse marcadorzinho bonitinho azul que você está vendo aqui, Britain Control. Então aqui você está vendo um território Britain Controlled, um território que tem a população 3. Isso te dá 3 pontos nesse track aqui em cima de Britain Control. Tem diversos territórios Britain Controlled no tabuleiro, para ser mais exato, todos no começo do jogo. Então o número que começa lá no track é o total de população. População que aqui é 2, população que aqui é 3, 2. Isso vai mudar ao longo do jogo, mas no começo do jogo toda a população do tabuleiro é considerada Britain Controlled. E esse é o objetivo principal dos Kiwitates, aumentar o Britain Control no tabuleiro. Britain não é Kiwitates Control, ou seja, um território, por exemplo esse aqui, Silures, ele é controlado, se dá para perceber mesmo sem conhecer as regras do jogo, por Dux. Dux tem mais peça aqui. Só que Dux também é Britain. Então, da mesma forma que Dux pode gastar o seu dinheiro e pode te obrigar a lutar, os territórios que Dux conquista contam como pontuação de vitória para os Kiwitates. Esse aqui é um exemplo melhor ainda. De Keangli. Não há presença Kiwitate azulzinho aqui, azulzinho ou azulzão. Quem está dominando esse território é 100% Dux. Mas Dux é Britain, então ele considera Britain Control e ele dá 2 pontos de vitória para os nossos amigos Kiwitates, que para ganhar o jogo precisam de um X de pontos nesse track aqui. Então é uma ajuda mútua. Nenhum dos dois quer ativamente ajudar o outro, mas os dois acabam se ajudando. Então é isso. Kiwitates, população local, influência romana, dinheiro, tentando basicamente manter o controle da maior parte de territórios possíveis, vivendo uma relação de amor e ódio com Dux. Continuando, vamos falar agora de facções bárbaras. Vocês vão reparar que o tabuleiro está um pouco diferente porque é outro dia e eu já joguei alguns turnos aqui de uma partidinha solo. Facções bárbaras, temos 2. Os Saxons
peças pretas e os scores, peças verdes. Grande especificidade completamente diferente entre bárbaros e os Britons é que eles começam o jogo fora do tabuleiro. Então, no setup do jogo não teremos nenhuma peça dos bárbaros já posicionadas aqui na nossa ilha. Por meio de raids é um dos comandos que as duas facções bárbaras têm acesso. Eles vão começar a aparecer no tabuleiro. As duas facções bárbaras são bem parecidas entre si. 80% das ações que elas têm disponíveis são iguais. E existe uma pequena diferença entre as duas, que é o fato dos saxões serem mais violentos. Eles têm alguns feats. Feats são tipos de ações que eles fazem que adicionam a violência do ataque que eles fazem, tomando mais plunder da cidade que eles atacam e destruindo mais, enquanto que os scores eles têm uma tendência maior de se unir à população local e se estabelecer lá, além de algumas vezes sequestrar autoridades locais e aumentar o dinheiro disponível para a facção deles e reduzir os resources da facção que eles atacam. Essa pequena diferença basicamente entre os dois. Esses raids, conforme eles começarem a acontecer, eles vão rapidamente reduzindo a prosperity das regiões que eles atacam. Por exemplo, um raid aqui vai com certeza resultar na remoção de um cubinho ou dois até potencialmente, dependendo de quantos raiders sobrarem. E aí isso vai reduzindo a prosperidade da região. Esses raids vão também matar peças e, com sorte e obviamente um planejamento adequado, eles vão eventualmente também destruir o que? Destruir construções de dukes e dos civitates. Então, conforme os raids forem acontecendo, o Briton Control, essas pecinhas que causam vitória de civitates, vão começar a ser removidas do tabuleiro. Então, mesmo que o Itates começando o jogo com a sua condição de vitória batida, essa condição não vai se perpetuar durante muito tempo, não. Os raids vão começar e que o Itates vai se distanciar do seu objetivo de Victory Points. Como que os dois bárbaros ganham o jogo? Eles precisam obter bastante Renown. Renown é uma forma de deixar um pouquinho mais temático o jogo, mas ele é exatamente o equivalente dos resources dos Britons. Só que, para ficar um pouco mais temático, o autor do jogo escolheu chamar o track dos bárbaros pelo nome de Renown, a fama que essa facção bárbara tem, e que ela vai converter isso em condição de recrutar pessoas no território natal deles para vir fazer raids aqui na ilha da Grã-Bretanha. Então os bárbaros usam seu Renown para fazer mais e mais raids, que com sorte vão gerar mais Renown, vão gerar destruição do controle local e eventualmente um ou mais raids vão começar a gerar settlements locais. Então, as duas facções bárbaras vão começar a construir buildings como esses aqui no tabuleiro. E ter buildings no tabuleiro é uma condição necessária para que os dois possam ganhar o jogo.
Então aqui já está indicado que se os scores já tiverem colocado no tabuleiro esses dois primeiros predinhos deles, opa, e o terceiro também, agora eles já estão em condições de ganhar o jogo, porque eles já construíram 1, 2, 3 prédios, que é uma condição requerida. Então esses são os dois bárbaros, eles jogam consideravelmente de forma semelhante. Facções tendem a ter raids com mais unidades, eles rolam mais dados, e os scores têm raids menores. Vamos falar agora de uma mecânica central para esse jogo e para todos os jogos da série Coin, que é esse track aqui da sequência de ordem de jogo e de elegibilidade das facções. Temos aqui um marcador para cada uma das facções, que estão aqui do lado, indicando que eles estão elegíveis para agirem nesse turno. O que é um turno? Um turno é uma carta de evento que a gente vai comprar do deck. Na parte de cima dessa carta, temos aqui a sequência dos 4 jogadores. Essa ordem muda de uma carta para outra. Então, temos aqui essa carta dizendo pra gente que os scores são os primeiros a terem a opção de decidir o que eles vão fazer. Então, os scores, eles podem escolher uma dessas 3 coisas que a gente tem indicado aqui, fazer só um comando, fazer um comando com fit ou usar o evento da carta. Um desses 2 textos aqui. Se o score escolher fazer uma dessas 3 coisas, vamos escolher uma qualquer aqui, essa aqui do meio, o próximo jogador a escolher, que é a facção dos saxões aqui embaixo, ele só vai poder escolher a ação na frente da ação que o jogador anterior fez. Ele não poderia escolher nenhuma dessas aqui e nem sequer uma segunda coluna aqui de outra linha. A única opção que ele tem a partir de agora é essa daqui ou passar, que ele fica aqui embaixo, nesse quadradinho aqui embaixo. Por que alguém passaria? Ótima pergunta. Porque nesse jogo a gente sempre vai ter, além dessa carta aqui que a gente está jogando, a gente já sabe qual é a próxima carta que vai sair. Então, já temos uma próxima carta. E aí aqui dá para ver claramente que a ordem das facções muda de uma carta para outra. E por que alguém passaria, recapitulando a pergunta? Porque em cada carta só 2 facções vão jogar. Então, vamos imaginar que os facções passaram. O próximo a ter a opção de jogar aqui são os Kiwitates. Vamos dizer que os Kiwitates decidiram jogar aqui. Então eles jogaram. Agora já temos 2 facções que jogaram nessa carta aqui. Ventacilurum. O que quer dizer que essa carta, esse turno, acabou. A gente vai remover essa carta. Essas 2 facções que agiram nesse turno vão ficar aqui num quadrinho chamado inelegíveis. Então, agora que a gente vai jogar esta carta aqui, essas 2 facções que agiram na carta anterior não vão poder jogar aqui. Porém, os facções que passaram na carta anterior estão elegíveis aqui, juntamente com Dukes. A gente revelaria uma nova carta, para sempre sabermos qual é a carta seguinte.
E agora, nessa carta aqui, a gente vê que Dux é o primeiro a ter a opção de jogar. Dux vai tomar uma decisão. Na sequência da elegibilidade, seria a oportunidade dos Kiwitatas, porém eles já agiram na carta anterior e estão inelegíveis. Depois os Scores, a mesma coisa. E aí os Saxões, apesar de serem o último a ter a chance de agir nessa carta, ainda estão elegíveis aqui e vão poder ter a chance de fazer um comando, ainda que limitado. Isso vai rodando dessa maneira. Aqui novamente a gente puxaria esses dois marcadores para cá, esses dois que acabaram de agir para cá, remove essa carta, essa é a carta que nós vamos jogar, e traz uma nova carta do deck para ser a carta seguinte. Um desdobramento dessa mecânica é que, olhando a carta que você tem para jogar nesse turno e olhando a seguinte, algumas vezes, por exemplo, vamos imaginar aqui rapidinho que os Kiwitatas jogaram, e aí seria a vez dos Scores, mas os Scores vieram aqui, olharam essa carta e acharam esse evento muito bom para eles. Na rodada dessa carta, eles, Scores, seriam o primeiro a jogar. Se eles jogarem agora, eles estariam inelegíveis no próximo turno. Então, nesse momento, é bem provável que o jogador dos Scores prefira passar, deixar esse turno acabar, todo mundo volta aqui, elegível, inclusive ele, e aí quando a gente for jogar essa carta, eis que os Scores são o primeiro a ter a oportunidade de jogar e vão poder realizar a vontade que eles tinham de obter esse evento. Então a gente vê aqui que essa mecânica de ter duas cartas com ordens de elegibilidade diferentes, eventos e apenas duas facções jogando em cada carta, gera diversas decisões e opções e possibilidades estratégicas, táticas e dúvidas excruciantes no jogo.